Acho que agora o Edinaldo conseguiu iniciar a gravação. Compartilhe aí com eles, professor. Tudo Compartilhe. certinho, né? Então, o pessoal já está com a apostila. Quem não conseguiu pegar a apostila, não tem problema. Pega um caderninho e faz a anotação. É até melhor sem apostila, com caderno, que a gente vai fazendo, anotando e anotando. Marilene nunca me deixe, Marilene. Então, meus queridos, hoje é dia 29/11. Eu peço perdão pela semana passada, porque eu tive alguns imprevistos, comuniquei o Edinaldo. Nós estivemos juntos na semana passada, mas hoje, graças a Deus, conseguimos regularizar tudo. E eu estou de volta para vocês, para a Lagoa da Canoa, que eu já estou me sentindo em casa nessa terra maravilhosa. Então, hoje, quarta-feira, dia 29/11. E nós iremos começar uma apostila nova, apostila de número 17. Sim, minha gente, nós já vimos 17 apostilas completas, com materiais, com questões. E hoje nós vamos começar a apostila de número 17. Só lembrando que nós estamos no nosso penúltimo / último módulo, que é o de coesão e interpretação de textos. Tá bom? O último módulo que eu chamo assim teórico, que a gente vai responder algumas questões. Quando eu terminar essa parte mais teórica, a gente vai começar a só fazer questões, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar essa apostila de número 17. Ah, professor, foi enviada hoje, eu não tive tempo ainda de pegar. Não tem problema, coração de Jesus. Pega um caderninho aí, uma folhinha e vai anotando as coisas que são mais importantes, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para quem esteja sem apostila consiga acompanhar o assunto, tá bom? Eu acredito que a partir de agora já esteja aparecendo aí na tela de vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Vamos lá. Dentro da ideia de interpretação de texto, que é o que nós estamos estudando aqui, a interpretação de texto através de entender como o texto foi montado, quais amarrações, quais elementos montaram o texto, nós estamos estudando um recurso chamado coesão. O que é coesão, professor? São as amarrações, são as retomadas, são os encaixes, as palavras que foram escolhidas. Alice entrou agora também. Boa tarde, Alice. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Fabiana, Boa deixa eu ver tarde. mais. Luciene, sejam bem-vindos, tá, pessoal? Sejam bem-vindos. Marcelo, tá por aqui também, Marcelo. Eita, meu Deus, quanta gente hoje. Coisa boa, Edinaldo. Olha o povo. Giane, Ave Maria. Tô até emocionada agora com esse monte de gente. O povo só queria assistir minha aula gravada, não queria dar o ar da graça para a gente confabular junto. O povo só quer assistir aula gravada, aula gravada, aula gravada. Minha gente, vem com assistir aula comigo. Pois bem, o que é que nós estamos... Me emocionei tanto que parei até a explicação. Vamos embora. Nós estamos estudando os recursos de coesão. Clédia, boa tarde. A Alice chegou aqui também. Nós estamos estudando o recurso de coesão. A Alice perguntou se é sempre esse horário e dia. Então, Alice, nossas aulas são às quartas e quintas, das 16 às 17h30. Às vezes acaba um pouquinho antes, porque o assunto eu deixo ele bem amarradinho em alguns pontos. Então, hoje e amanhã, quarta e quinta, sempre das 14 às 15h30. Lembrando que quem perder a aula ao vivo pode assistir a aula gravada. A gente tem link de todas as aulas, igual pode entrar em contato comigo por WhatsApp, Instagram, que eu vou ajudando, tá bom? Vamos embora. Qual é o negócio? Eita, é o aniversário do Edinaldo, né? Eu começo, paro, volto ao TDAH, minha gente gritando. Hoje é aniversário do nosso coordenador, Edinaldo. Parabéns, Edinaldo. Muitos anos de vida, que Deus abençoe e que lhe dê muito sucesso para estar sempre aqui com a gente. Sempre, sempre. Obrigado, professor. Amém, amém. Que Deus... Em breve vamos comemorar, fazer uma festona aí, né? Em breve fazer uma festona, Edinaldo. Bom, vou voltar agora, sem interrupção. Deixa o bebê nascer, a gente vai fazer uma Eita, tem a festa da vitória, né? Criança nova na família é sempre alegria, dom de Deus. Muito bem. Vamos embora. Qual é o lance, minha gente? Nós entramos agora no penúltimo módulo, que é o módulo de interpretação de texto. Eu chamo até de último, porque eu estou trabalhando coesão e interpretação de texto dentro do mesmo processo. Qual é o lance, minha gente, para você não perder de vista o que nós estamos estudando?
Para que eu entenda a interpretação de texto, para que eu consiga responder a questão de interpretação, eu preciso entender as amarras do texto. Eu preciso entender o que cada palavra ali está funcionando e por que aquela palavra foi colocada. Tem palavras que estão puxando coisas que já foram citadas. Tem palavras que estão ampliando o significado do que já foi citado. Tem palavras que se referem a coisas que já foram ditas. Então, a boa interpretação de texto passa por eu conseguir ter a sensibilidade de, primeiro, conseguir ler o texto e depois conseguir entender as amarras do texto. E essa amarra, essa ponte, esse elo, essa ligação entre as partes do texto, nós chamamos de coesão. Então, para quem não assistiu a aula 15 e 16, que são as 2 semanas anteriores, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas se pegar depois a gravação, consegue pegar o bonde. E eu estou sempre disponível para tirar dúvidas. Agora a gente está entrando na apostila 17, já está no grupo de vocês. E hoje nós vamos começar a entender mais um pouquinho de como esse processo de amarra, como esse processo de coesão ajuda no processo de uma construção de texto melhor, tá bom? Na apostila número 17, nós começamos então hoje falando de uma coisa que se chama pronome demonstrativo. E eu queria chamar a sua atenção. Olhe para mim aqui, ó. Isso. Concentra. Eu aqui. Tem gente que chega para fazer a prova do concurso e tá lá perguntando alguma coisa de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. A pessoa diz, eita, eu errei a questão porque eu não lembro que é pronome demonstrativo. E é natural que você esqueça, porque você vai acumulando um conteúdo em cima do outro. Mas, coração de Jesus, olha para mim. O nome é pronome demonstrar. Demonstrar. Demonstrativo. Demonstrar. Quando eu quero mostrar e me referir a alguma coisa, eu digo este, esta, eu digo isto, eu digo nisto, isto, aquele menino, aquela menina. Mesmo, ele mesmo fez, ele mesmo quem. Então, por mais que na hora eu não lembre, porque a gente acaba esquecendo pelo nome, quer dizer, pela quantidade de conteúdos, olhe o nome do negócio e tente lembrar, tente ver se o nome dele consegue fazer alguma correlação. Não tem como você não lembrar quais são os seus nomes demonstrativos, porque o próprio nome dele entrega. Pronome demonstrativo é um pronome demonstrar. Quando eu mostro alguma coisa, como é que eu mostro? Qual é a palavra que eu uso para dizer? Assim como tem gente que chega no concurso e erra a questão de pronome possessivo. Olha o nome, pronome possessivo. Quando eu quero dizer, indicar posse, eu digo é meu, é seu. Então, preciso ter muito cuidado com esse esquecimento que dá na gente às vezes. E esse esquecimento é o que faz a gente errar muitas questões de coesão, muitas questões de interpretação de texto, porque a gente não consegue perceber a quem é que aquela palavra, aquele texto está se referindo. Então, vamos ter muito cuidado. E eu só queria dizer isso para você focar nesse macete. Olhe para o nome. Pronome demonstrativo é de mostrar. Quais são as palavras que eu uso quando eu quero mostrar ou perguntar alguma coisa? Possessivo. Quais são as palavras que indicam posse, de quem o negócio é? Isso ajuda muito, minha gente, no processo de interpretar texto, tá bom? Então, a nossa apostila de número 17, a gente vai estudar como os pronomes demonstrativos ajudam a construir textos e como você pode interpretar melhor a partir do entendimento desses pronomes que a gente chama de pronomes demonstrativos. Eu estou tão emocionado com essa sala lotada hoje, minha gente. Olha quanta gente. Alice, Charmine, Clédia, Fabiana, Giane, Luciana, Luciene! Luciene me abandonou semana retrasada, não foi, dona Luciene? Marcelo, Marilene, Voltei. você me abandonou semana retrasada. Semana passada eu que abandonei vocês. Vai ser por um motivo nobre. Mas na semana retrasada você me abandonou, Luciene. A Valmirene eu nem lhe conto, porque a Valmirene já é... a Valmirene dá umas sumidas, depois de 15 dias aparece. Eu não sei onde Eu estava assistindo gravada, meu amor. É eu a acho censura. bom, viu?
Eu acho Chega bom. final de ano, chega um monte de gente para me fazer costura, que eu também costuro, tá bem? Tem coisa chique. Então, nós iniciamos a apostila 17 assim. Os pronomes demonstrativos, de mostrar, eles devem ser estudados com especial atenção. Por quê? Porque o concurso ama. O concurso ama perguntar quando você vai usar esse, com 2 S's, e este, com T. O concurso ama perguntar a diferença de quando você vai usar nesse, com 2 S's, e neste, com T. O concurso ama perguntar quando você vai usar isso, com 2 S's, ou isto, com T. E o concurso ainda faz pior. Ele coloca um isso lá na frente e tem várias coisas que ele citou antes e ele quer que você saiba se a palavra isso está recuperando a última coisa que foi dita ou a primeira coisa que foi dita lá na frente do texto. Então, os concursos, de maneira geral, amam pronomes demonstrativos. Primeiro, porque são muitos. Segundo, porque nem todo mundo lembra quais são os pronomes demonstrativos. E terceiro, porque nem todo mundo sabe usar. Então, a banca vê nos pronomes demonstrativos 3 oportunidades de derrubar candidatos. Aqueles que não vão lembrar nenhum, aqueles que não vão saber quem é a função de cada um, e aqueles que não vão saber identificar quem é que esse pronome está puxando, que já foi citado. Tá bom? Então, vamos só relembrar quem são os pronomes demonstrativos. Demonstrar. Os pronomes demonstrativos são este, esta, isto. Este, esta, isto. Esse, essa. Tu veja que tem sempre um T e sempre 2 S's. Este, esta, isto. Essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. O próprio, o mesmo. Então, esses são os pronomes que a gente chama na língua portuguesa de pronomes demonstrativos. Quando a gente está falando ou escrevendo, aí vem os macetes. Hora de você pegar a sua canetinha e anotar macete. Olhe o que eu estou dizendo. É hora de você pegar a sua caneta e anotar o macete 1. Eu já deixei em amarelinho aqui. Qual é o macete que a gente vai precisar agora? Ó, que delícia! Ó, que delícia! Essa observação A, que já está em amarelinho aparecendo. Maiara, você chegou, mulher. Só faltava você para completar o time dos fiéis. Boa tarde. Estava arrasado que você não estava por aqui, viu? Só faltava você para completar o time dos fiéis. Muito bem. Vamos lá, minha gente. Macete número 1. A palavra escrito, este, esta e isto, é só lembrar, família do T. Família do T. Vamos esquecer a família do SS. Isso. Vamos esquecer a família do T. Esse, essa, isso. Vamos falar dele agora, não. A gente vai falar agora do este, do esta e do isto. Uma família. 3 que começam com T. Esses 3 que começam com T, e lá na frente, o nisto, tudo com T, ó. E foca em mim. Este, esta, isto, nisto. Tudo que começa com T vai ser usado só em 2 casos. Primeiro, quando você ainda vai citar o que é que ele está se referindo. Calma. Veja como é chique quando alguém diz assim para mim. Eu só quero isto, 2 pontos, passar no concurso. Esse isto, eu só quero isto. Eu vou colocar 2 pontos, passar no concurso. Tudo que é com T só vai poder ser usado para se referir a alguma coisa que eu vou dizer depois dele. De novo, tudo que é com T só vai poder ser usado para alguma coisa que eu vou citar depois. E nunca para recuperar o que eu disse antes. Isso aqui, minha gente, se você decorar esse macete, nem precisa você decorar todos, nem precisa decorar este, esta, isto, nisto, não precisa decorar os 4 pronomes, não. Decore essa regrinha. Tudo que é com T de pronome demonstrativo, este, esta, isto e nisto, vão ser usados tanto na escrita quanto na fala
para adiantar uma coisa que eu ainda vou citar depois desse pronome. E você nem precisa aprender o pronome. Eu pelo menos, professor Wilkley, aprendi assim. Tudo que é família de T, de pronome demonstrativo, tudo que está na família do T, é para citar, é para ele marcar alguma coisa que eu ainda vou citar. Pegou o lance? Aí a ordem diz assim: a ordem da prefeita foi esta. 2 pontos. Que o Wilkley dê aulas maravilhosas. A ordem da prefeita foi esta. Veja que ainda não disse qual foi a ordem. Aí agora eu vou dizer que o Wilkley dê aulas maravilhosas. Eu digo assim: este foi o aviso. 2 pontos. Amanhã terá aula. Então, este foi o aviso só veio depois. A ordem foi esta, aí eu digo a ordem depois. Eu só quero isto, aí eu digo o que eu quero depois. Meu amor, se você decorar essa primeira regra, que o este, tudo que é com T, de pronome demonstrativo, vai ser sempre com T, quando a coisa que ele vai explicar vier depois. Pegou o lance, coração de Jesus? Pegou o lance? Então, tudo que é família de T, de pronome demonstrativo, ele está ali para recuperar o que vem depois dele. Já tudo que está com S, tudo que está com S, aí quem são, professor? A família do S. Esse, essa, isso. Ele vai aparecer no texto para puxar uma ideia que já tinha aparecido antes. A gente chamou isso na aula 16 e na aula 15 de recurso catafórico e recurso anafórico. Quem lembra do catafórico e anafórico, dá um joinha aí, só para eu saber que você lembra. Pelo amor de Deus, ninguém esquece que esse foi o... Olhe que as 2 últimas aulas foi só para macete do que as bancas pegam pesado. Lembra? Quem não estava, quem não assistiu, vou fazer a revisão rapidinho agora. Na coesão, a gente tem recursos. Ô, Wilco, Oi, Valmirene? repete o macete do S aí para mim, por favor. Tá. Tudo que é com S, esse, essa, nem precisa decorar. Esse, essa e isso. Mas na hora que você for aprender, qual é o macete? A família toda de SS, a família toda de SS, quando for pronome, né? A gente está estudando pronome. A família toda de SS vai aparecer sempre para puxar alguém que já foi citado no texto antes. De novo, a família de SS aparece sempre no texto para puxar alguém que já foi citado antes. Pegou o lance? Ou não, Vamirene? Quer que eu repita de novo? Tá anotando, né? Eu estou anotando, mas eu peguei o lance. Aí, qual é o lance? Antes de eu seguir e dar os exemplos, que já está aí na telinha de vocês, você que está aqui não pode retroceder, é só aprender mais. O que é que a gente viu na aula de número 15? A gente está na área 17 hoje. O que é que a gente viu na semana 15? Que é muito importante que você conheça os recursos anafóricos e catafóricos. Anáfora, eu já expliquei, tudo que começa com ana, na linguagem de língua portuguesa, se refere a antes. Então, para ser um recurso de anáfora, essa pontinha rosa vai ser o pronome. Por exemplo, o pronome ele. Vai ser essa pontinha rosa. Mas ele, para ser anafórico, esse ele tem que estar puxando alguém que já foi citado. Deixa eu dar um exemplo. O Wilkley é professor de português. O Wilkley é professor de português. Ele é incrível. Esse ele, que é um pronome pessoal do caso reto, está fazendo aqui um recurso de coesão anafórica. Por quê? Porque anáfora tem a ver com o que foi essa pessoazinha aqui, puxando um nome que já foi dito antes. A gente chama isso de anáfora. Então, ele é um pronome que fez uma coesão chiquérrima, para eu não ter que repetir o nome Wilkley. Eu chamei esse ele de pronome, que está fazendo aqui uma coesão anafórica. Vocês lembram disso, né? O Wilkley é professor. Ele é incrível. Ai, é tão bom, minha gente, esse sentimento assim. O Wilkley, não que eu me ache muito, né? Porque eu não me acho muito, não, minha gente. Ah, me acho mesmo.
Já tem gente demais no mundo para criticar a gente. Se a gente não se achar, quem é que vai achar a gente? Eu me acho mesmo. Ô, professor, Oi, Mirlene. aí quer dizer que o anáfora é um pronome que já foi dito, é? Não, vamos lá, vamos refazer. Quase isso. Vamos lá, vamos refazer, Mirlene. É assim. A anáfora é como eu chamo para não repetir o nome. Aí, para não repetir o nome, eu uso um pronome. Aí, a anáfora se dá quando eu peguei um pronome e usei ele bem para não repetir o nome. Porque o pronome existem vários. A anáfora é como a gente chama essa chiqueza, esse recurso. Então, a anáfora, se fosse para escrever um conceito, a gente iria dizer assim: a anáfora é um recurso coesivo, recurso de coesão, para melhorar o meu texto e evitar que eu repita palavras. Mas para ter anáfora, eu vou ter que pegar um pronome, botar ele aqui, para ele puxar uma coisa ou uma pessoa que já foi dita no texto. Essa é a anáfora, tá bom? E o que foi que a gente aprendeu e chamou de catáfora? Na catáfora, o pronome vai estar no mesmo lugar. Na catáfora, o pronome vai estar no mesmo lugar. Só que no lugar de puxar alguém que já foi dito, o pronome apareceu para anunciar alguém que vai vir depois dele. Então, na anáfora, o pronome está aqui e recupera alguém que já foi citado. Na catáfora, o pronome está aqui, mas eu ainda não sei quem é, porque ainda vai aparecer. Foi isso que a gente chamou de coesão anafórica e coesão catafórica. Pegou o lance? Aí vamos para o exemplo que está aí na telinha de vocês, para vocês entenderem, com exemplo para quem não assistiu a aula 15 e 16. Veja o exemplo que está aí. Aparecendo, inclusive, na tela de vocês agora. A verdade é esta. Esta é um pronome demonstrativo. Qual é a pergunta que o concurso vai me fazer? Se esse esta foi um recurso anafórico ou catafórico? Aí eu pergunto, quando esta apareceu aqui, eu já sabia qual era a verdade? Quando esta apareceu aqui, eu já sabia qual era a verdade? Não. Se eu não sabia quem era a verdade e apareceu depois, eu tenho aí esse esta, que é um pronome, melhorando o meu texto através de um recurso que a gente chama de coesão catafórica. Pegou o lance? Aí deixa eu ver a pergunta que alguém fez aqui. Acho que foi a Maiara. Não foi pergunta, não, foi afirmação, né, Mayara? Na catáfora, use mais esse pronome como esta. Sim. Aí, Mayara, qual é o macete para o concurso? Tudo que é conter, esta, este e isto, nem que mesmo que na hora do concurso você esqueça quais são. Lembra da familhinha do T. Este, esta, isto, nisto. Toda a familhinha do T adora catáfora. Ele só funciona a familhinha do T para catáfora. A familhinha do T só funciona para catáfora. Já a familhinha do S, esse, essa, isso, nesse, nessa, eles adoram aparecer para recuperar uma coisa que já apareceu antes e eu estou puxando agora para o texto ficar melhor. Olha o segundo exemplo aí, agora com anáfora. O Brasil será campeão. A verdade é essa. Qual é essa verdade? Que o Brasil será campeão. Então, eu estou puxando que o Brasil será campeão e ele está dentro do essa. Mas esse essa não está recuperando uma coisa que foi dito depois. Ele está aí para recuperar uma coisa que já foi dito antes e eu não tenho que repetir de novo. Aí a gente chama esse recurso, aprendeu lá na aula 15 e 16, de recurso anafórico. Tá bom? Estamos aprendendo, viu, minha gente? Ave Maria. Muito orgulhoso de vocês quando vocês conseguem aprender, porque isso não é fácil, não. Eu sei que é difícil. Muita regra, muita coisinha, muito detalhe, mas a gente desfaz a bagunça todinha. Tô feliz, eu tô feliz. Tô agitado hoje.
Já tomei meu pré-treino para quando a aula acabar, já ir para academia. Então, o pré-treino já está aqui. E é bom que o pré-treino que serve para academia já serve para dar minha aula empolgada. Vocês já ficam aí acordados também. Não é doidice não, minha gente. É só o pré-treino já fazendo efeito. Vamos embora. Qual é o babado, minha gente, agora? Só que aí é muito fácil, o texto fica muito fácil de identificar quando é anáfora e quando é catáfora. Quando o texto que eu estou lendo, só tem uma coisinha que eu citei antes. O Wilkley é professor, ele é incrível. Eu sei que o ele é uma anáfora que está recuperando o Wilkley, porque no texto que eu fiz agora só apareceu o Wilkley. Agora imagine que o concurso bota um texto onde ele não falou só de Wilkley. Imagine que o concurso agora, de Lagoa da Canoa, vai falar de duas pessoas do mesmo gênero masculino. Vou usar meu amigo Edinaldo, aniversariante de hoje, como exemplo. Aí o texto vai agora do concurso me trazer um texto enorme que começa a me falar do Edinaldo. Edinaldo, é Fernando, né? Deixa eu ver se eu não vou errar o nome do meu coordenador, pelo amor de Deus. É Fernando, minha gente, pelo que eu lembro. Eu acho que é, então, Fernando. Meu Deus, errei o nome do meu coordenador e agora vou ser demitido. Pronto, já era. Mas acho que é Fernando. É. Edinaldo, vi aqui no chat. Edinaldo Fernando é um pai de família dedicado ao texto do concurso, né? Deixa eu fazer a minha bajulação, minha média, porque tem que fazer, né, minha gente? Vocês já sabem. Fazer minha bajulação. O texto do concurso começou assim. Edinaldo Fernando é um pai de família muito dedicado. Além disso, ele é um profissional incrível e admirado por toda a cidade na qual ele reside. Edinaldo coordena e faz uma série de atividades, não só ligadas à escola, mas também relacionadas a cursinhos. Aí ele fez um parágrafo, um texto bem bonitinho falando de Edinaldo. Só que no mesmo texto ele bota uma vírgula e bota assim: já o Wilkley é um profissional também muito dedicado, mas ainda não é pai. No momento, ele preferiu se dedicar muito mais à carreira profissional, mas pensa em ser pai no futuro. Veja que o texto começou falando do Edinaldo, do nada já pulou para o Wilkley, e agora eu quero continuar com mais uma informação de um dos dois. Aí eu coloco: este está desenvolvendo um trabalho incrível também em Arapiraca. Aí a pergunta é, se no texto apareceu este, eu estou falando, a questão do concurso vai me perguntar, quando ele colocou esse este, quem é o este, que também faz um trabalho incrível em Arapiraca? Aí você vai responder que é o Fernando ou que é o Wilkley? Wilkley. E aí, minha gente? É o último. Eu esqueci. Wilkley. E como é que tu sabe, Valmeirene? Porque eu sou inteligente. Pra ela, como é humilde, igual o Wilkley. Muito bem, vocês estão certas. A Mirene, Luciane e Mara colocou aqui no chat. Quando. Aí, a primeira regra, que é o primeiro macete, é isso. O este, o esta e o isto. Se só tiver um elemento no texto, ele vai querer que esse referente venha para depois. Se só tiver um referente no texto, a família do S vai puxar o que foi citado antes, que é um referente só. Só que nos casos que tem mais de um, a gente chama mais de um referente, mais de um elemento, não vale a regra número 1. Acabou-se a regra número 1. Olha para mim, concentra. A regra número 1 se refere se tiver só um elemento, porque não dá para confundir. Só pode estar retomando aquele, porque é o único que aparece. Nós estamos indo agora para o segundo macete, pelo amor de Deus. O primeiro já foi. Oi, Marcelinho. Não, assim, porque nos primeiros exemplos, a palavra este, você disse que ele retomava algo, quer dizer, ele substituía algo que vai ser dito ainda na frente. Mas só que você falou esse monte de exemplo aí, tá, do Edinaldo, né, e o seu. Aí depois que colocou o nome este e puxou outro conteúdo, outro assunto. Eu não sei explicar bem, não, mas dá para entender assim que. Entendi perfeitamente a sua dúvida, Marcelo. É isso que eu quero que fique fixado agora. Esses pronomes,
eles têm funções diferentes. Se só tiver um elemento, só o Edinaldo ou só o Wilkley, eu vou usar a regra de cima. Se só tiver um, que é só o Edinaldo no texto, ou só o Wilkley. Aí, se o Edinaldo já apareceu, eu vou usar esse. Se for só o Edinaldo no texto. Se eu quero usar o este, aí depois é que eu vou dizer o nome do Edinaldo. Isso é se só tiver um elemento. Aí agora eu estou falando da segunda regra, que é bom até vocês anotarem de maneira diferente. E para esse exemplo que eu dei primeiro, que eu comecei a aula, tá esses desenhos com a setinha aqui, tá vendo? Ó, esse é o primeiro caso. Aí agora a gente vai entrar no segundo caso. Esses mesmos pronomes podem ser usados para diferenciar, ou quer dizer, para fazer uma referência a outras pessoas. Aí agora a gente vai aprender a segunda regra. Se tiverem dois, para eu saber a quem eu estou me referindo agora, eu vou ter que usar esses mesmos pronomes da regra 1. Não sei se ficou claro, Marcelo. Ficou mesmo? Tem certeza, né? Pelo amor de Deus. Então, a regra 1 é se só tiver um elemento. A regra 2 é, e se tiverem, professor, dois elementos, como é que eu vou fazer? Aí, na regra 2, você vai poder usar os dois, tanto a família do T, este, esta e isto, tá bom? Quanto a família do S. Assim como vão surgir também aqui outros que você pode usar, ó. Aquele, aquela, aquilo. Aí, o que é que eu quero que você anote agora de regra? Deixa eu abaixar aqui já para aparecer para você. Chega, meu Deus. Pronto. Quando você tem dois elementos, como é o caso agora do exemplo novo, exatamente, Alice, lindo. Tá ligado a espaço-tempo também. Perfeito, Alice. Muito bom. Muito bom. A Mayra fez uma pergunta aqui. Caso eu fosse falar do Edinaldo, eu poderia usar o esse? Pode. Agora, é melhor ainda que você use aquele. Se você for querer usar a gramática mais chique, a Alice até colocou. Isso tem a ver com a questão de espaço e de tempo. Tem a ver com o espaço mais distante, quem está mais próximo do que foi citado. Aí agora eu quero que a gente anote o macete 2 para não ficar confusão. Anotem aí. Eu que vou anotar, na verdade, o macete mais bonitinho para a gente não se confundir, tá bom? Eu mesmo vou anotar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Macete 1, que a gente já anotou, né? Ó, macete. Tá no tamanho legal, minha gente. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Perfeito, né? Ô, professor, Oi, Marcelo. desculpa eu interromper, mas eu preciso. Não, a gente está aqui construindo junto. É você falando e a gente construindo junto. Assim, os seus macetes são ótimos, só que você falando não dá tempo, entendeu? E por gente isso que eu quero anotar. copiar, é mais fácil, né? Porque eu copiando daqui. Os macetes, sim, tem que a gente copiar, né? Devagarinho. Vamos fazer o seguinte: eu vou digitando daqui, porque é o tempo que você vai anotando daí. Isso, melhor ainda. Não é Valeu. melhor? Porque eu só Isso. falando ele fica muito rápido. Eu acho que Ok. realmente fica difícil para vocês acompanharem a explicação e anotar ao mesmo tempo. Então, eu vou anotar o macete 1, que já acabou a explicação, foi o anterior, e já entro no macete 2, já com exemplo para ficar mais fácil. Eu acho que flui melhor, né? Deixa eu anotar aqui. Macete 1. Quando eu só tenho um elemento para retomar, ó, o macete aqui bem devagarzinho. Quando eu só tenho um elemento para retomar, aí eu vou colocar aqui, ó. A família do T, ó, a família do T, vou colocar aqui em parênteses quem é, né? Isto. Chega, meu Deus. Este. E esta. Ó, bem devagarzinho aqui. Quando eu só tenho um elemento para retomar, a família do T, isto, este e esta, será sempre usado como recurso catafórico. Ainda vou botar um ou seja aqui para explicar ainda mais.
Ou seja, para anunciar algo que ainda será dito. Macete 1. Quando eu tenho um elemento para retomar, a família do T, a família inteira do T, mesmo que na hora da prova eu não lembre, veio com T, só tem um elemento. Esse elemento é catafórico, porque ele vai ter que estar depois do isto, do extra, do extra que ele vai aparecer. Tá bom? Agora, a família do S, já a família do S. Quem é a família do S? Isso, né? Tá aqui a família em cima, já tem na apostila aqui para você, tá? Isso, esse e essa. Tá na apostila também, na parte de cima em negrito, tá bom? Será sempre é a família, né? Será sempre usada como recurso anafórico, ou seja, para retomar algo que já foi dito. Então, tudo que é conter, se for um elemento só, e tudo que é conter é porque a coisa ainda vai aparecer. Tudo que é com S é porque a coisa já apareceu. A gente tem aí catáfora e anáfora. Esse é o macete 1. Aí agora eu vou mudar a cor para esse macete novo, que é o que eu vou explicar a partir de agora, que foi o que gerou a dúvida, né, Marcelo? Porque estava muito rápido o elétrico aqui. Chega, meu Deus, que a letra ficou foi verde. E acabei atropelando um pouquinho a explicação ficando não tão clara. Mas vamos lá, macete 2. Já no macete 2, a gente não terá só um elemento. Então, a gente vai colocar assim: quando eu tenho dois elementos e quero retomar apenas um. Ó, aqui o macete 2, tá? Quando eu tenho dois elementos, mas eu só quero agora me referir a um, puxar ele de novo, eu posso usar tanto a família do T, quanto, chega, meu Deus, a família do S. Então, ó, se forem dois elementos, eu tanto posso usar a família do T quanto a família do S. Qual será o critério, professor? Você já citei Adinaldo, já citei o Wilkley, você citei Ana Maria, Ana, a Maria e a Francisca, 3 pessoas, contém um monte de história. Aí aqui entra uma coisa que a Alice até comentou, né? A gente tem uma relação agora de espaço, a gente tem agora uma relação de tempo. O que é espaço? Distância. Espaço é distância. Aí agora, se eu tiver dois elementos, duas pessoas, eu vou usar também esses meus amiguinhos, pronomes demonstrativos, só que isso vai depender de para quem eu quero me referir. Vamos botar aqui a regrinha para a gente saber como é que eu vou saber para quem eu quero me referir. Chega, meu Deus, que aqui está verde, porque está amarelo, é verdinho que eu quero. Aí já está aqui na nossa apostila, ó. Para isso, chega aqui, vamos lá. A família do T, a família do T, bem devagarzinho, tá? Quem é a família do T, professor? O isto, o este. Mesmo se na hora do concurso você não lembre quem é cada um, você vai... E o esta. Você vai lembrar que é a família do T. Tá vendo isto, este, esta, nesta. Toda essa família do T, se tiver dois elementos, ela estará sempre ligada ao último elemento ou pessoa, último elemento que foi citado. Tá bom? Já a família do S,
Chega, meu Deus. A família do S. Quem é a família do S, professor? A família do S é o isso, o esse e o essa. Já a família do S e a família do que. Professor, o senhor nem tinha falado do que ainda. Vou falar agora. Professor, quem é a família do que? O aquele, o aquela, o aquilo, sempre para o que foi citado primeiro. Está mais longe. Tá bom? Então, esse é um macete que você consegue fazer com qualquer coisa. Tanto esse, o essa ou o isso, quanto o aquele, o aquela ou aquilo, vão se relacionar sempre com o que está muito mais longe. T pertinho de mim, S bem distante. Tem uma questão de espaço aí. Tem uma questão de espaço. Quem está mais perto vai ser T. Quem está mais longe, já foi citado, vai ser a família do S e do Q. Isso, minha gente, se a gente tivesse aprendido isso, a gente conseguiria escrever e falar tão melhor, amarrando tão melhor as ideias, os nossos textos ficariam tão bem mais claros, mas a gente não consegue fazer essa associação e a gente quase sempre fala e escreve usando qualquer um deles. Tanto isto quanto isso, a gente acaba escrevendo o que vem na cabeça. Isso causa um pouquinho de dificuldade. Eu sei que são muitas regras, mas daqui a pouco tem a lista de questões que está nessa mesma apostila, para a gente ir desfazendo devagar, a gente pega. Para mim, professor Wilkley, para mim, tudo bem que é a minha área, mas depois que eu peguei essa historinha de família do T, para não ter que aprender todos, aquele, aquela, aquilo, isso, esta. Depois que eu aprendi por família do T, se for um elemento só, esse elemento vai ter que estar depois. A família do T, se eu já tiver citado duas coisas antes, a família do T só se refere a que está pertinho dele. Se for mais distante, porque são dois elementos, e eu quero me referir ao que eu citei primeiro, está bem longe do final do texto, aí eu vou usar ou a família do S ou a família do Q. Para mim, ficou muito mais fácil aprender depois que eu aprendi por família. Porque tem professor que quer ensinar só você pronome por pronome. Aí, meu filho, para você decorar isto, este, esta, isso, esse, essa, aquilo, aquele, aquela. Para mim, parece muito mais difícil. Então, aprendendo por família, fica muito mais fácil você entender essa relação. Vamos ver na prática como é que isso acontece? Na apostila, eu coloquei esse exemplo para vocês aqui, ó. Se eu tenho dois elementos, parece matemática, né? Essa tabelinha parece matemática. Parece aquelas aulas que a gente... Oi, tudo bem? Parece aquelas aulas que a gente vai estudar de lógica. A e B, se A não sei o quê, se B não sei o quê. Parece isso. Mas olha a tabelinha aí que está aí. Eu tenho o elemento A, que já foi citado. Eu tenho o elemento B, que já foi citado. Se eu precisar falar mais alguma coisa sobre o B, eu vou usar o este, porque a família do T gosta daquilo que foi citado pertinho, por último. Se eu precisar me referir a um que está bem longe, eu vou usar o aquele, preferencialmente, ou esse, que é a sua pergunta, viu, Mayara? Ou esse, porque é o primeiro lá, ou preferencialmente o aquele. O aquele nasceu para se referir a coisa muito distante. Tá bom? O aquele nasceu para isso, para coisa muito longe em relação ao espaço e muita coisa distante em relação ao tempo. Tá bom? Aí tem um exemplozinho de frase aqui, para você escrever aí, se você quiser, ou quem está com a apostila, marcar. Ó, sabemos que a relação entre o Brasil, ó, o elemento 1 aparecendo aí, sabemos que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é de domínio destes sobre aquele. Então, quem é que domina e quem é que é dominado? Olha como é difícil para interpretar um texto se eu não souber essa relação. Oi, Luciene. Professor, deixa eu ver se eu entendi esse aí. Então, eu vou falar para o senhor ver se eu entendi alguma coisa. Pode falar. O deste está se referindo aos Estados Unidos e aquele ao Brasil?
Perfeito. Perfeito. Porque tudo que é com T vai puxar quem está pertinho dele, se forem dois elementos, tá? Como é o caso aí. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Agora, como é difícil para você interpretar um texto se você não souber isso? Ó a frase, sabemos que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é de domínio destes sobre aquele. O aquele nasceu para puxar, o primeiro que foi citado, a relação de espaço. O aquele nasceu para puxar o primeiro que foi citado. Quem foi o primeiro que foi citado? O Brasil. E quem é o deste? A família do T, deste, ó, T, família do T, nasceu para puxar quem está pertinho dele. E quem é que está mais perto do destes? Os Estados Unidos ou o Brasil? Os Estados Unidos. E é isso que faz o destes se referir aos Estados Unidos e o aquele se referia a uma questão mais distante em relação ao espaço, que está bem longe lá o Brasil do aquele. Por isso que você tem aí essa relação. Tem um segundo exemplo para ficar mais fácil. Muito bem, Mayara, acertou também. Olha o segundo exemplo. Os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas. Né, Marcela? Quem tem mais dinheiro acaba dominando mais saco, né? Por mais que o Brasil seja lindo, a gente tenha tanta natureza, tanta coisa bonita, no final das contas, quem acaba mandando, olha, é sempre o capital, infelizmente. Mas ó, o exemplo 2 aí. Os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas, mas eu prefiro aqueles a estas. Quem é que eu prefiro, pelo amor de Deus? Prefiro os filmes às novelas. Porque o aqueles recupera sempre, olha, quem está lá na casa da boba longe dele. Então, aqueles vai puxar filmes, enquanto este, que é da família do T, vai se referir ao último que foi citado. Quem foi o último que foi citado entre os dois elementos aí? As novelas. Então, eu prefiro os filmes do que as novelas. Isso, minha gente, cai em concurso, mas é o tempo todo. E você quer ver isso lhe salvar, se você for fazer, não é o caso do concurso Lagoa da Canoa. Mas, por exemplo, geralmente o pessoal vai fazer concurso de polícia militar, polícia civil, ou de algum órgão federal. Você quer ver esse conhecimento fazer você ir para a altura de nota alta? Use isso em redação. Use isso no TCC. Use isso em um texto formal. A pessoa que sabe essa lógica da família do T, da família do S, da família do Q, e utiliza isso em texto, sai na frente, olha. Em redação, por exemplo, isso vale ouro. Ouro, ouro, ouro. Concurso que vai colocar redação, isso vale ouro. Você não repetir uma palavra e trocar esta palavra por essas amarraçõezinhas, e você cita de novo sem ter que colocar o mesmo nome, colocando um pronome. Isso é um recurso que as bancas pontuam muito o candidato quando ele tem esse domínio. Então, eu acho que vale a pena revisar, fazer questões. Eu vou fazer muitas questões, né? Eu coloquei aqui umas 15, coloquei aqui, acho que umas 12 questões, mas depois, quando for fazer as revisões, vai ter ainda muitas outras questões para a gente ir relembrando, desde o começo do cursinho, que a gente já está aqui um tempo bom, né? Tem alguns meses que a gente já está discutindo, mas quando a gente acabar esse módulo, se Deus quiser, até o meio do mês que vem, a gente acaba tudo teórico e vamos só para questão, só para questão, só para questão, até esse edital finalmente sair, tá bom? Vamos embora aqui para o descendo, então. Obrigado, Mayara. Deixa eu ver se teve comentários. Obrigado, Mayara. Obrigado, Luciene. A gente está construindo junto. Só estou dando dica porque vocês me deixam afinado com vontade. Aí o negócio acontece, tá bom? Bom, aí às vezes acontecem outros elementozinhos de recuperação que ajudam muito a entender o texto. O o, o a, o os e o as. Eles são pronomes demonstrativos quando a gente... O que a gente aprende na escola sobre pronome, né? A gente sabe que o, a, os e as, eles são artigos. O menino, a menina, os meninos, as meninas. Esse o nasceu, o a, o os e o as, para ser artigo e acompanhar substantivo. Só que, às vezes, ele assume uma posição de um pronome demonstrativo desse que a gente está estudando.
Vamos ver como é que isso acontece na prática para ficar mais claro? Eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. Não concordo com o que ele falou. Você percebe que eu poderia ter dito assim, não concordo com aquilo que ele falou? Então, na verdade, não era para colocar o O, porque o O nasceu para acompanhar substantivo, o menino. Mas olha como o O apareceu aí, ó. Olha como o O apareceu. Se o O era artigo, aqui do lado dele deveria ter um substantivo. O menino, o motorista, o carro. E veja que aqui não apareceu substantivo. Isso é um indício, já vi várias bancas perguntando. A banca é tão safada, tão maléfica, que ela diz para você assim: marque a função ó como a banca é ruim com você. Ó como a banca é ruim. Ela diz assim, ela marca esse ó em negrito, como ele está aí marcadinho, e a banca diz assim para você: marque a alternativa. Ó, como a banca... Olhe para esse ó, viu, minha gente? Esse ózinho aqui, ó. Deixa eu circular para você. Esse ózinho aqui, ó. Ó. A banca de nível fundamental. Não foi nem médio nem superior. Já vi banca cruel de nível fundamental fazer isso. Marque a alternativa que diz a classe gramatical da letra O na seguinte frase. Aí ele bota lá nas alternativas. Letra A, advérbio. Letra B, numeral. Letra C, pronome. Letra D, artigo. Aí você, bestão, você aprendeu sempre que o O é um artigo, porque acompanha o substantivo masculino, o menino, o estojo, o motorista, o professor. Aí você sabe que O é naturalmente um artigo. O que é que você vai lá na alternativa? Olha, e ainda sai cantando de galo, viu? Ainda sai com o caderno na mão, na porta da escola, debochando dos concorrentes. Eu já vi assim, dando de gostoso. Aí pega o caderno aí sai. Bom otarão. Homem, pelo amor de Deus, essa questão fácil. Questão dessa no concurso dele, todo mundo vai acertar. Por isso que todo mundo passa, porque é uma questão perguntando qual é a classe gramatical da letra O. É um artigo, todo mundo sabe. Um artigo, ainda diz o tipo, artigo definido. Ô, otarão, quando você vê alguém saindo de uma prova de concurso, dizendo amei, gostei, já saiba, viu, meu amor? Ele é o primeiro a não aparecer, não vou dizer nem na lista de aprovado, eu vou dizer, é o primeiro a não aparecer nem na lista dos classificados. Esse povo que sai da prova dando de gostoso, só Jesus. Mas o que eu queria que você focasse aqui para você aprender? Veja que esse O, ele não veio acompanhado de substantivo. Então, isso é um indicativo aqui de que você não tem ele funcionando aqui como um artigo. Porque depois dele não tem substantivo. E artigo nasceu para acompanhar substantivo. Então, pelo amor de Deus. Nunca viu, né, Marcelo? Nunca viu. O que mais tem a gente assim, olha, no mundo. Já sai cantando de galo, Ave Maria. Maria também nunca viu, né? Tem gente que já sai cantando de galo. Esse, meu filho, é só Jesus na causa. E o caladinho come quieto. Não tem o rico que ganhou a fazenda, calado vence. Quem sabe faz ao vivo, não sai fazendo propaganda, não. Mas veja que esse ó, ele está substituindo aquilo. Tanto é que eu poderia dizer assim, não concordo com aquilo que ele falou. Não concordo com o que ele falou. Por isso, ó, em algumas situações, ele também vai assumir essa posição de pronome demonstrativo. Como é que eu vou saber, professor, se é artigo ou é pronome? Eu vou saber se é artigo ou pronome, porque o O vai poder ser substituído por aquilo, que é um pronome também no masculino. Tá bom? Chega, meu Deus. Vocês estão me ouvindo, minha gente? Deu uma estralada aqui, não sei o que foi isso. Vocês estão me ouvindo? Só que eu acho que eu que não ouvi vocês, né, minha gente? Chega, o que foi que eu fiz? Peraí, minha gente. Agora voltou. Sim, aí é o próximo exemplo. Segundo aqui, tá? Tudo o que aconteceu foi um equívoco. Veja que esse O também não pode ser artigo. Tudo o que aconteceu. Eu poderia dizer, tudo aquilo que aconteceu foi um equívoco. Se eu posso tirar o O e colocar aquilo no lugar, é porque esse O está exercendo uma função masculina de um pronome. Cuidado com isso, tá?
Olha o próximo exemplo. Esse aqui eu acho fantástico, esse número 3. A que apresentar o melhor texto será aprovada. Veja que eu não estou dizendo a pessoa, eu não estou dizendo a menina que apresentar, a mulher que apresentar. Eu poderia substituir esse A por aquela que apresentar o melhor texto será aprovada. Esse A, na verdade, ele está substituindo aquela, porque ele não é um artigo. Se ele fosse um artigo, depois deveria ter o substantivo. Professor, e por que não colocou o substantivo? Porque eu não sei quem é que vai apresentar melhor. Então, para ser imparcial, eu uso um pronome. É para isso que o pronome nasceu. Olha o nome dele. Pronome. Para o nome. Pronome. É para tirar um nome que eu não sei. Olha o texto aí. A que apresentar o melhor texto será aprovada. Não tem como eu colocar o nome de uma pessoa aí. Porque eu não sei quem é que vai apresentar o melhor texto. Então, eu boto aquela. Ou eu boto aqui apresentar o melhor texto. Tenham muito cuidado com essa questão de interpretação, que cai sempre essa questão. Só vai ser artigo se ele estiver acompanhado de um substantivo. O artigo nasceu para isso, ele nasceu para ser uma cola, ele nasceu para ser um grude do substantivo. Se ele não está acompanhado do substantivo, é porque ele está assumindo outra posição, para ajudar o texto a fluir melhor, para evitar de usar um nome que talvez eu não saiba ou não queira usar. Tá bom, corações de Jesus? Deixa eu ver aqui. E tem umas palavrinhas que também exercem papel de pronome. Vamos ver aqui essas palavrinhas que exercem papel de pronome. Tal e tais. Essas duas palavras, tal e tais, podem ter sentido próximo aos pronomes demonstrativos ou de semelhante. Aí eu digo assim, olha como esse pronome ajuda a melhorar o texto. Os dois estão casados há 50 anos. Tal amor não se encontra facilmente. Qual amor? Esse tal amor está substituindo essa ideia do casamento dos dois. Esse tal é um pronome. Tal amor qual? O amor desses dois que estão casados há 50 anos. Olha como o texto flui melhor. Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu tal fato. Quem sabe qual é o tal fato? Vai ganhar uma estrelinha daquela de papel laminado na testa. Olha o exemplo. Oi, pode dizer, Luciano. Fica para me ouvir. Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu tal fato. Qual foi esse tal fato? Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu tal fato. Olha como é difícil. Eu quero saber se tal, tá? Ele está puxando quem? É o mentor do plano. É o plano só. Olha como é difícil, né? É só o plano, muito bem. É só o plano. De novo. Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu tal fato. Qual? Que ele foi o mentor do plano. O plano. Mentor do plano. Plano. Então, é muito importante tentar entender essas lógicas, tá bom? Meu professor, esqueci o que é. Oi, Luciane, pode falar. O mentor é quem... Eu estou em dúvida agora o que o significado Está sendo puxado? Mentor é quem... O significado. Mentor é quem faz, é quem é responsável por fazer alguma coisa, é quem organiza. Aham, tá bem. Pegou o lance? Milene levantou a mão também. Fala que eu te escuto, meu amor. Ô, professor, qual é a diferença do tal de demonstrativo e o tal da oração subordinada consecutiva? Eita, é bem diferente. O que é que a gente chama de oração subordinada? Qual foi a que você falou? É oração subordinada consecutiva. Então, a consecutiva são duas orações. O que é que chama de oração subordinada consecutiva? Você tem duas mensagens, dois verbos, e uma delas é consequência. Não tem, não, muita relação, tá? Esse é um assunto que eu acho que a gente viu logo nos primeiros meses. Acho que você não estava, Mirlene, ainda. O que é que a gente chama de oração subordinada consecutiva? É quando eu digo assim, Pedro correu tanto que se cansou. Pedro correu tanto que se cansou. Ele se cansar foi uma consequência de correr tanto. É isso que a gente chama de oração subordinada consecutiva. Pedro correu tanto
que se cansou. Existe uma causa, que foi ele correr muito, isso gerou uma consequência, que foi ele se cansar. Quando a gente fala de pronome, não tem a ver com oração subordinada. O pronome é uma palavra que recupera uma coisa que foi citada antes. Na oração subordinada, você tem dois verbos, você tem duas mensagens que estão conectadas. Uma coisa aconteceu por causa da outra. Por que foi que ele se cansou? A consequência dele se cansar foi porque ele correu muito. Aí isso é oração subordinada, quando você tem dois verbos, duas orações, e as duas se encaixam em oração subordinada. O que a gente está estudando agora é pronome. O que é o pronome? É como o texto vai ficar melhor escrito, porque eu não estou repetindo as palavras. Entendeu o lance? Sim. Pegou o lance, né? Mais alguém tinha dúvida? Deixa eu ver, acho que ninguém levantou nem mandou mensagem, não. Estou já terminando, não cansa não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, fique comigo. Estou terminando já, só falta um pedacinho. Aí agora vem o próximo macete, próxima regrinha e tal, né? Da mesma forma, a palavra semelhante ou semelhantes são demonstrativos quando equivalem, ou seja, quando significam a mesma coisa de tal ou tais. Aí eu digo assim, o Brasil ficou em choque com a tragédia. Olha que texto bem montado. Olha que texto bem montado. O Brasil ficou em choque com a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro. Não se veriam semelhantes catástrofes, semelhantes do quê? As que aconteceram na região serrana do Rio. Olha como o texto vai fluindo. Não se veriam semelhantes catástrofes, semelhante ao que aconteceu, se os projetos urbanísticos municipais fossem eficazes, ou pelo menos existissem. Olha que texto bem feito. Não está repetitivo. Olha o segundo exemplo aqui. Para o romano, o mundo dos prodígios ficava a ocidente. Semelhante tradição via de longe, o quê? Considerar que os prodígios ficavam no Ocidente, através de escritores gregos, sobretudo Platão. Então o texto fica muito mais chique, de maneira semelhante, do mesmo modo. Deixa eu ver, a Mayra pediu para repetir essa parte do tal. Essa de agora ou a de cima? Porque a de cima também tratava do tal, Mayra. Essa daqui, na D ou é da C? A C ou a D? Deixa eu subir aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver. É a C, né? Pronto, vamos lá. Mayara, às vezes quando eu não quero repetir um texto, mas eu quero ficar falando da mesma coisa, é assim que funciona o pronome. Eu quero continuar falando do mesmo elemento que eu já citei, mas eu não quero repetir de novo o mesmo nome ou a mesma frase. Então você pode usar o tal, a palavra tal, para ajudar você a continuar falando da mesma coisa, sem que você precise repetir ela de novo. Olha como o texto, olha como é o exemplo 1. Os dois estão casados há 50 anos. Tal amor, o amor de quem? Dos dois que estão casados há 50 anos. Senão eu teria que dizer assim, como é que fica errado? Feio. Não é nem errado. Olha como é que fica feio. Os dois estão casados há 50 anos. O amor dos dois que estão casados não se encontra facilmente. Ô, Wilkley, pode usar o tal também no sentido de comparação, né? Tal qual, por exemplo. Pode sim. Ele é tal qual o fulano. O comportamento dele é tal qual o ciclano. Pode usar também. Aí é esse o lance, Mayara. Quando eu não quero repetir, senão o texto vai ficar cansativo com as mesmas palavras, eu posso usar o tal para se referir à coisa que eu disse antes. Isso vai ajudar o texto a ficar muito mais claro, a interpretação vai ficar muito mais leve. Olha o que acontece no caso de baixo. Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu tal fato. Tal, ele nunca admitiu que foi ele que fez o plano. Pegou o lance? Ele nunca admitiu o quê? Que ele foi o mentor. Mas eu não, aí como ficava feio se eu tirasse o tal. Vamos tirar para ver como é que o texto fica feio. Embora tenha sido o mentor do plano, ele nunca admitiu que foi o mentor do plano. Olha, zero coesão. Então esse tal, ele está aí para ajudar a recuperar as 10 que foram ditas depois, porque eu queria continuar falando da mesma pessoa. Ficou mais claro, Mayara? Acho que ficou, né? Vamos embora, então, para eu terminar, que só tem mais uma observaçãozinha aqui, que é o macete da letra E. E eu queria chamar a atenção para esse rapazinho da letra E, que é a palavra mesmo, mesmos, mesma, próprio, própria, próprio e próprias,
que também tem um valor idêntico, que também vai ser usado para ajudar no texto, na hora de interpretar o texto. Aí, para você ter que decorar esse monte de nome, vamos para o exemplo para ficar claro como é que funciona. Não é possível continuar insistindo nos mesmos erros. Esse mesmo tem a ideia de aquilo que já estava sendo feito. Eu não sei quais são os erros. Olha para mim, concentra para não ficar confuso. Acho que foi, né, Mayara? Ó, não é possível continuar insistindo nos mesmos erros. Como eu não sei quais erros são, porque não foram citados, e também eu não quero saber, porque eu nem sei quais são os erros, eu digo que não é possível continuar insistindo nos mesmos erros. Ah, professor, quais erros? Não sei, porque eu não citei. Quais são? Não tem problema. A palavra mesmos aí, ela está, por isso, pronome, porque ela está servindo para um nome que eu não sei qual é, ou que eu não quis citar. Não adianta, não é possível continuar insistindo nos mesmos erros. Eu não sei quais são, mas eu sei que tem erro ali. Aí a gente tira esse nome, já que eu não sei quais são esses erros, e bota o mesmos no lugar. Aí eu digo assim, ela própria, olha que chique a palavra própria, ela própria, como eu não sei quem é ela, eu substituo por isso o pronome, eu boto o pronome no lugar e digo, ela própria deve fiscalizar a mercadoria que lhe é entregue, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, eu queria que você tivesse cuidado, não talvez para o concurso, mas você tivesse cuidado, eu queria que você tivesse cuidado na hora de usar esse mesmo, porque quase todo mundo que usa não usa como está aqui nesse textinho. É comum, eita, como é horrível, minha gente, é horrível. Você, eita, meu, olha, eu vou dizer uma coisa para você nunca mais fazer, viu? De não usar esse mesmo. Espera aí, viu, Marcelo, só um instantinho, não esquece não a dúvida. Eu posso usar, se eu disser assim, para substituir uma coisa que não foi citada porque eu não sei o nome. De novo, o mesmo nasceu para eu citar uma coisa que não foi citada e eu não sei o nome, por isso eu uso os mesmos. Mas tem gente que quer usar para recuperar o que já foi dito. Isso é proibido na língua. A pessoa acha que está abalando, mas na verdade é brega e errado. A pessoa vai escrever um recadinho e diz assim, deixa eu dar um exemplo, tá? De como é muito brega e feio. Os alunos já fizeram as provas. Os mesmos tiveram bons resultados. E a pessoa acha que está abalando porque usou os mesmos. E esse uso não é adequado. A palavra mesmo é utilizada apenas para você substituir um nome que você não sabe ou não quis dizer e você colocou o mesmo lá. Mas ele não pode recuperar coisas que já foram ditas. E é o que mais aparece por aí, é gente dizendo, eu preciso do caderno, dos cadernos, traga os mesmos. Então, ele não pode ser usado, é feio, brega, e tem gente que usa o tempo todo. Por exemplo, em trabalho de faculdade de TCC, é o que mais professores corrigem. Gente querendo usar a palavra mesmos para recuperar a coisa que já foi dita. Ele não nasceu para isso, ele nasceu para ser utilizado no texto quando você não sabe o nome, ou não quer citar, porque são muitas coisas, e você substitui pelo nome mesmo, mas não para recuperar o que já foi dito. Professor, e como é que eu vou fazer? Os alunos tiraram notas altas, eles foram muito bem. Eles. É um pronome que nasceu para substituir. O resultado deles de quem? Dos alunos. Agora, o mesmo não pode ser usado nesse sentido, não, tá bom? Ele vem acompanhado de pronome pessoal, exatamente. Não é bom usar ele acompanhado do pronome pessoal, a não ser que seja aqui, né? Bonitinho aqui, né, Marilene? Como foi o caso aqui do ela própria. Aí o ela tá aqui do ladinho dela, tá bem bonito. Mas para se recuperar uma coisa que foi dito bem antes, não. Marcelo, ia tirar uma dúvida, Marcelo? Era essa dúvida, como caía essas palavras aí no concurso, mas você tá explicando e já foi praticamente tirada a dúvida, porque você explicou como era que mais ou menos Ele vai ser usado sempre do lado de um pronome ou sempre para uma coisa que você não sabe o nome, nunca para estar os mesmos, como o pessoal coloca. Entendeu? Tudo bem, minha gente, até aqui? Deixa eu ver. Ela mesma não pode? Pode, Fabiana. Por quê? Porque ele não está recuperando, ele está do lado dela para formar a mesma pessoa. Ela própria. Ele não está, esse própria não está lá na frente.
Ele está do lado, então é como se ela própria, ela mesma, fosse uma pessoa só. O que é que eu estou dizendo que não pode, Fabiana? É você citar o ela aqui. Ela fez a prova do concurso. Ó, ela fez a prova do concurso de Lagoa da Canoa. A mesma foi aprovada. Aí, nesse caso, não pode. Se for ela mesma, pode. Agora, o que não pode é você colocar o ela, um monte de informação, e lá na frente colocar a mesma não quis assumir. Vamos colocar um exemplo, né? Ana fez a prova do concurso de Lagoa da Canoa no mês passado e tirou a maior pontuação para o cargo de professor e foi aprovada. Ponto. A mesma não quis assumir. Corta, não faz isso mais. Não é bonito, mas apesar de muita gente usar. Esse mesmo é o campeão da coesão. Olha que exemplo lindo. Oi, Valmirene. Valmirene tirou a maior nota na prova de professora. A própria vai assumir com força. Ai, isso é uma graça. Mayara, por que muita gente bem entendida comete esse erro? Porque acha chique. Como muita gente não usa o mesmo, aí o povo acha chique fazer esse tipo de coesão, e não é não. É horrível mesmo. Tem gente que se diz bem entendida e que utiliza, tá bom? Meus queridos, finalizamos o conteúdo, e aí eu quero que vocês coloquem presente aqui na frequência, e aí na aula de amanhã tem só questões que estão na mesma apostila, não é apostila nova não, tá? Tem 12 questões sobre esse assunto, quem já quiser ir respondendo, quem já está com a apostila, já pode ir dando uma olhada, e na aula de amanhã, a gente faz a correção tudo bonitinho com comentários, tá bom? Por hoje a gente para por aqui e amanhã a gente começa as nossas questões dessa mesma apostila, tá? Muito obrigado a todos pela companhia até agora e a gente continua então amanhã às 14h.